Hi guys, my name is Patricia, I am the English teacher. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre passive voice, a voz passiva. Gente, vocês lembram o que é voz passiva em português? Por exemplo, se eu chego aqui e falo, ele pintou o quadro, tá? Voz ativa. O quadro foi pintado por ele, voz passiva, tá? Em inglês, a passive voice é exatamente igual em português. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Com a mesma oração para vocês entenderem. Então, se eu falar assim, ó, she cleans the house. Se vocês entenderem, não precisa decorar regra alguma. Já vou tentar explicar. Vou pôr a mesma frase, gente, em vários tempos diferentes, tá? Então, she cleans the house. She is cleaning the house. Now, então a primeira no presente, né? Simple present. Aqui está no present continuous. She cleaned the house yesterday. Tipo, no passado, né? Ela limpou a casa ontem. She will clean the house yesterday. Tomorrow, sorry. Ela irá limpar a casa amanhã. E se eu falar aqui, she has cleaned the house. Ela limpou a casa usando o present perfect, né? Não importa quando, ela limpou a casa. Gente, toda vez que eu falo de voz passiva, tem uma regrinha, tá? Eu sempre vou ter que pegar o... Não importa se a frase é curta, gente, eu dei um exemplo com frases curtas para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Mas o que acontece? A primeira coisa mais importante, eu olho o tempo do verbo, tá? Então, a frase está no simple present, no simple past, present continuous, isso é muito importante. Por quê? Porque eu sempre vou fazer assim, ó. O objeto, aquilo que vem logo depois do verbo, vira o sujeito. Então, ó, the house, tá? Então, o objeto vira sujeito. Aí depois, gente, eu sou obrigada a usar o quê? O verbo to be, tá? Lembram do verbo to be? Mas em que tempo, gente? Sempre no mesmo verb tense. No mesmo tempo de verbo da oração principal. Então, aqui tá no presente, eu uso o quê? To be no presente. Se a oração estiver no present continuous, to be no present continuous. Se a oração estiver no passado, to be no passado. Entenderam? E o verbo principal, gente, tá? O main verb, tá? Você sempre vai usá-lo no past participle. Na terceira forma. Gente, vocês lembram que aquela listinha famosa de verbos, tá? Existem 3 partes. Por exemplo, to clean, cleaned, cleaned, né? Ou, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente já volta para cá. Lembram, então, que eu tenho o quê? Os regular verbs, por exemplo, to clean, cleaned, cleaned. Todos os verbos regulares, gente, o que acontece? O passado é igual ao past participle, tá? Então, eu tenho sempre, ó, infinitive, o infinitivo, né? Que é a forma normal, o past, o passado, e o past participle, tá? Qual é a forma que eu vou ter que usar quando eu estiver falando de voz passiva? Sempre essa aqui. Por que eu tenho que tomar cuidado, gente? Porque os verbos irregulares, ela é diferente do passado, lembram? Por exemplo, ó, go, went, gone. E se eu tiver, por exemplo, see, ver, né? Saw, seen. Então, eu uso sempre essa terceira forma,
ok? Então vamos voltar aqui para as nossas frases. Então vocês já sabem o porquê que o verbo vai ficar assim. Então eu uso o to be no mesmo tempo da frase e o verbo principal sempre no past participle. Então aqui, ó, presente, to be no presente, the house is, né? Este verbo é regular, então ele é bem tranquilinho. Eu uso sempre na terceira forma, ó, the house is cleaned. Gente, por alguém, né? Então, by, o sujeito vira objeto. Então, sempre muda o tipo do objeto, né? The house is cleaned by her. Então, ela limpa a casa. A casa é limpa por ela. It's equal Portuguese. Ah, e se mudar o tempo de verbo? Gente, isso aqui é a única coisa que vai mudar. A forma do to be, tá? Então, aqui, ó. Is cleaning. Qual é o tempo do verbo? Present continuous. O que é o present continuous, gente? To be mais o verbo com ing. Então, eu vou inverter a frase normal. Então, the house. To be mais o verbo com ing. To be no present continuous. The house is being, o verbo no past participle, cleaned, por quem? By her, normal, now. Tá? She cleaned the house yesterday. Ó, cleaned, passado. Então, o que que acontece? Eu inverto normal, the house, e eu uso o verbo to be no passado. Qual que é o to be no passado? Was, né? Então, the house was cleaned, o verbo sempre no past participle, e o resto não muda. By her yesterday. Tá? Aqui, ó. She will clean the house tomorrow. Will clean. Futuro com will, né? Então, como é que eu faço? The house, to be no futuro. Will mais o verbo. Então, will be, to be no futuro, tá? E daí? Cleaned, sempre na terceira forma. By her tomorrow. Então, a única coisa que muda, gente, é o to be. Mas o to be, ele sempre vai estar o quê? No mesmo tempo do verbo da oração, tá? Ó, she has cleaned the house. Present perfect. Então, eu vou trocar o quê? The house. To be no present perfect. Has been. Tá? E daí, o verbo normal, has been cleaned by her. Gente, eu sempre preciso colocar esse by? Não, porque às vezes quando é irrelevante, eu não preciso. Agora, por exemplo, the picture was painted by Picasso. É uma informação importante, né? Ou, por exemplo, the food was cooked by my mother. A comida foi feita pela minha mãe. Então, importa quem fez, tá? Então, aqui, gente, vocês vão ter toda a explicação do passive voice, né? E aqui, gente, nesse quadrinho, vai ter um exemplo de como fica o verbo to be em cada um dos tempos verbais, ó. Simple present, present continuous, simple past, past continuous, como eu mostrei para vocês. Por que que virou was? Porque é o to be no passado, tá? Então, vocês têm todas as explicações aqui bem certinhas. Vamos tentar ver alguns exemplos com isso, tá? Look at number 1. A gente tinha usado esse aqui. Então, vamos lá. Look at number 1. Vocês vão ter que fazer o quê, pessoal? Fill in the blanks using the simple present, simple past or will in the passive sentences, ok?
Então, vocês vão usar esses verbos, mas o que vocês vão ter que sempre usar? O to be no tempo, mais o verbo principal no past participle. Então, ó, the first pair of jeans, o que vocês podem dizer? Primeiro par de jeans foi feito pelo Levi Strauss. Então, ó, tá no passado. Então, to be no passado. The first pair of jeans was made, que é a terceira forma do make, né? By Levi Strauss, ok? More than 3 billion tulips in the Netherlands each year. Mais de 3 bilhões de tulipas são plantadas, são cultivadas na Holanda todos os anos. Então, é presente. Então, more than 3 billion tulips, to be no presente, e o verbo to grow na terceira forma. Então, are grown, ok? The light bulb, a lâmpada, by Thomas Edison. Então, ela foi inventada, né? Como que é o to be no passado? Was, e o verbo na terceira forma, invented. Ok? We to the amusement park tomorrow. Amanhã. Então, nós seremos levados ao parque de diversão. Então, como que eu faço o to be no futuro? Will be. E como fica o take na terceira forma? Taken. Yes? And Portuguese in Brazil. Como é que eu digo que português é falado no Brasil, né? Presente. Então, Portuguese is, verbo to be no presente, e o outro verbo na terceira forma. Então, is spoken in Brazil. Gente, voz passiva é uma das poucas coisas em inglês que, se eu traduzir literalmente, é igualzinho em português, tá? Vocês só precisam praticar um pouquinho, porque se aprender uma vez, não esquece nunca mais, tá? Inverte a frase, usa o to be no tempo do verbo e o verbo principal é sempre na terceira forma, no past participle. Good? So, study and see you next time. Goodbye!